Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar de um assunto muito bom. São as equações polinomiais do primeiro grau. Então, olha só, quando a gente fala de equações, nós estamos falando de achar números desconhecidos, as incógnitas. Ou seja, a gente tem um valor do x, do y ou qualquer letra, tá? A gente tem que simplesmente achar. Tem vários métodos, tem várias opções. Nós podemos usar os métodos tradicionais, como também nos sistemas, tá? Entre outros, pois as equações, elas não vêm só de um tipo simples. Elas têm as equações do primeiro grau, do segundo, terceiro e quarto grau, ou seja, sucessivamente, ela vai aumentando. Mas hoje nós vamos trabalhar com a equação do primeiro grau. Então, vocês observem que ela é simples e fácil de ser entendida. Tudo bem? Então, vamos ao assunto. Olha aí, as equações polinomiais são bastante recorrentes em problemas envolvendo a matemática. E por meio da equação que buscamos encontrar valores desconhecidos de determinadas situações. Conhecemos como equação polinomial qualquer equação que envolva um polinômio. Para encontrarmos as possíveis soluções de uma equação polinomial, é necessário conhecermos o grau desse polinômio. Conhecendo o grau do polinômio, para cada caso, existem métodos específicos para encontrarmos as soluções. Mas o nosso maior interesse é na resolução da equação dos polinomiais do primeiro grau e do segundo grau. Então, olha só, pessoal, quando a gente fala que tem várias maneiras de encontrarmos, é porque a gente normalmente começamos com um exemplo, 2x é igual a 5, 2x é igual a 10. Então, aquele valor ali que está ao lado da letra, a gente vai sempre trabalhar com ele numa divisão, tá? Então ele é fácil de ser entendido. Por quê? Se aquele número está com a letra, ele vai trabalhar com o número que está no segundo membro. Não sei se o número que está lá vai ser um número par ou um número ímpar. Se ele for um número ímpar e o primeiro for par, provavelmente vai dar um número decimal, ou seja, um número com vírgula. E quando os números são pares, em ambos os lados, sempre o resultado é exato. Tudo bem? Então aí a gente vai ver alguns exemplos. Vamos a um exemplo. Resolva a equação 4x menos 8 igual a 0. É como eu disse, olha aí, pessoal. Quando se fala de 4x menos 8, esse menos 8 aí, a gente vai ter que trabalhar com ele no segundo membro, o que torna fácil da gente ver a equação. Vejamos aí. Para encontrarmos a solução dessa equação, vamos utilizar as operações básicas, a fim de isolar a incógnita x, ou seja, a variável que a gente está querendo. 4x menos 8 é igual a 0. Tá vendo que o menos 8 não tem nenhuma variável? Então a gente tem que passar ele para o segundo membro, ou seja, após a igualdade, deixando só o número que está com letra antes da igualdade, ficando 4x é igual a 8. X é igual a 8 e o 4 que estava ao lado do x, ele vai para uma divisão. Sempre lembrem dessa situação, tá? Essa é a parte mais importante, que tem, às vezes, aluno que troca, ele põe como sinal de menos. Mas não, toda variável, tá, que tiver um número próximo ao lado vai para a divisão. Então fica, x é igual a 8 dividido para 4, ou seja, x é igual a 2. Como eu falei antes, vocês observem, naquele caso ali, o 8 ele é par, o 4 também é par. Tá? Então o resultado sempre vai ser exato. Se fosse trocado, um exemplo, se nesse caso aí o 8 eu colocasse 9 dividido para 4,
ou 9 dividido para 2? Nós teríamos um número com vírgula, certo? Então aí há a diferença, mas o resultado e a maneira de se resolver é a mesma. Tudo bem? Então vamos lá. Observe aí um próximo exemplo. Encontre o valor da incógnita na equação a seguir. 5x menos 3x menos 8 é igual a menos 29 mais 9x. Observe que aí eu já trouxe a resposta direto, tá? Então, olha só. Vocês observaram bem que na questão nós temos 3 números com letras, certo? O 5x, o menos 3x e o mais 9x. Então, nesse caso, nós temos que agrupar todos os números com letra antes da igualdade e os números que não tiver letra após a igualdade. Observando também a troca de sinal. Uma coisa muito importante é o jogo de sinal, tá? Então vamos lá. Olhe lá a solução. 2x, né, já vou botando lá embaixo, 2x menos 8 é igual a menos 29 mais 9, certo? Então observa aí que nós temos aí uma diferença bem grande. Então nesse caso, quando eu coloquei aí 5x menos 3x menos 8, que é igual a menos 29 mais 9, pessoal, observe que lá abaixo o 5x ele não entrou, mas ele é para estar lá, tudo bem? Então vai ficar 5x menos 3x, 2x, certo? Mas aí o 9x vai passar para o lado de cá. Então quando eu falei lá que o 5 não apareceu, foi porque eu subtraí. Então vai ficar 2x menos 9x. Observa que ele está lá embaixo, porque primeiro eu subtraí. No segundo momento, o que é que eu fiz? Observa que está depois da igualdade. Quem está lá? Sem letra. O menos 29, certo? Mas aí o menos 8, ele vai, depois da igualdade, ele vai para o segundo membro. Se ele era positivo, se ele é negativo, ele vai positivo. Então observa aí, ficou 2x menos 9x, que é igual a menos 29 mais 8. Foi feita essa troca, tá? Mas aí eu não posso continuar a conta. Por quê? Observa que a minha operação ela vai ficar negativa. O menos 9 é maior que o mais 2. Quando a gente pega sinal diferente, tá? A gente subtrai, o sinal do maior vai para a resposta. Então, 9 menos 2 é igual a 7. Só que o sinal do 9 é negativo. Então, vai ficar menos 7x. Já o 29, também é a mesma coisa. Dois números, dois sinais diferentes. O que é que se faz? Subtrai. Subtraiu 29 menos 8, 21. Só que o sinal do maior vai para a resposta. Aí eu não posso continuar a conta, não por causa do sinal do 21, mas sim por causa do sinal do menos 7, do menos 7x. O que é que eu faço? Utilizo o menos 1, tá? Por toda a operação. Feito isso, faço só o jogo de sinal e continuo a conta normal. Ficando 7x é igual a 21. X é igual a 21 dividido para 7. X é igual a 3. Tudo bem? Então fica fácil da gente ver, pessoal. Fica fácil aí. Vamos aí a um terceiro exemplo. Encontre o valor da incógnita na equação a seguir. Agora, observe que a gente vai ter parênteses, tá? Para multiplicação. É a primeira fase que vai ter que acontecer. Nós vamos ter que eliminar parênteses, tá? Então, observe que cada vez o grau de dificuldade ele vai aumentando. Então, já é outra maneira de resolver. Mas a operação é a mesma. Então, vamos lá. 5 menos, abre parênteses, 4x mais 2, que é igual a 8 mais 2, parênteses, x menos 1. Então, vamos à resposta. Como a gente já leu, vamos às respostas. 5 menos. O que a gente vai fazer para eliminar o primeiro parênteses? Multiplicar o negativo por toda a operação do parênteses. Então,
observa que o 4 é positivo, então mais com menos é menos, então vai ficar menos 4. Menos com mais, lá do 2, menos com mais é menos, então a resposta vai ficar menos 2. Já eliminamos o primeiro parênteses. Igual a 8 mais 2 vezes x, vamos multiplicar o 2 por quem está no parênteses. 2 vezes x, 2x. 2, menos 2 vezes 1, 2. Então aí nós eliminamos os dois parênteses. Agora é só colocar os números em ordem, tá? Quem tem letra fica antes da igualdade e os números que não tiver letra após a igualdade. Daí a gente começa. Vai ficar menos 4x mais 3, que é igual a 6 mais 2x. Aí a pessoa vai e pergunta, da onde é que veio esse 3? Observa, pessoal, que é 5 menos 2, lá em cima. Tudo bem? 8 menos 2 é 6, então observa bem, para depois não ter confusão. Continuando. Menos 4x menos 2x. Por que menos 2x? Porque o 2x estava do outro lado, positivo, e ele passou para o primeiro membro, então ele foi negativo. Então aí, somando as duas letras, tá? Desconhecida, vai ficar menos 4 menos 2, menos 6. Já no segundo membro, 6 menos 3 é igual a 3. Então observa que o menos 1, ele só apareceu aí não por causa do 3, e sim por causa do 6 que está negativo, tá? Então, quando a variável estiver negativa, temos que sempre observar que o menos 1 vai aparecer, só para trocar de sinal, tornar o primeiro positivo, segundo membro não importa. Então vamos lá. 6x é igual a menos 3, ou seja, x é igual a menos 3 sobre 6. Como não dá para dividir, a gente vai e simplifica, tá? O 3 divide por 3 e o 6 divide por 3. Isso chama-se simplificação. Ou seja, a resposta daí, x é igual a menos meio. Quando a gente vê um tipo de operação assim, pessoal, é uma coisa simples de ser resolvida, tá? Então não tem muita dificuldade. Vamos a um exemplo bem fácil. Um exemplo não, vamos a uma atividade bem fácil e simples de ser resolvida. Em uma empresa, 10 funcionários produz 150 peças em 30 dias úteis. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis é igual a quanto? Então, olha aí, não tem muita dificuldade. Então, vejamos aí, olha. Esse problema envolve a regra de 3. É como eu falei, cada pergunta ela vai mudando o sistema, mas é a mesma maneira de ser resolvido. Tudo bem? Então, esse problema envolve a regra de 3 composta, tá? Pois temos 3 grandezas, número de funcionários, número de peças e número de dias. Assim, para resolver uma regra de 3, temos que inverter o número de dias. Ou seja, observa aí, x sobre 10, que é igual a 200 sobre 150 vezes 30 sobre 20. E aí a gente faz aquela simples vantagem. Podemos multiplicar direto ou resolver direto. Tudo bem? Então vai ficar 200 vezes 30, 150 vezes 20. E aí nós temos o resultado embaixo. X é igual a 6.000 sobre 3.000 vezes 10. Tá? A gente passou logo para o outro lado. Quando a gente passa para o outro lado, já fica fácil. X é igual a 6.000, desculpa, a 60.000, no caso aí embaixo, porque é a multiplicação do 10, né? Lembrando isso. Sobre 3, que é igual a 20. Então, logo serão necessários 20 funcionários, tá? Para a gente resolver essa situação. Portanto, aí, a nossa alternativa é a letra B. Então, olha só, pessoal. Quando a gente vê questões assim, a gente não pode imaginar que é só daquela maneirazinha simples. As equações de primeiro grau, elas mudam muito.
Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.